Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, estamos mais uma vez no canal Hora Teológica, mais uma vez agradecendo vocês pela força, por compartilhar nossos vídeos, nossos projetos, divulgando o nosso trabalho, ok? Continua dando aquela força para a gente não parar, inspirando nosso trabalho cada dia mais. O trabalho só não para porque tem vocês nos ajudando aqui, curtindo, dando aquele like, divulgando nas redes sociais. Continue, irmão, nos ajude, porque como eu falei no outro vídeo, assim, o alcance tem sido bastante reduzido em questão do YouTube ter limitado o nosso trabalho um pouco, né? Até porque o canal está começando, então é preciso que o YouTube veja a relevância através de vocês que esse canal possa ser importante e continuar. Ok? Então continua dando aquele like, compartilhando nossos vídeos, ok? Aciona o sininho das notificações e vamos embora. Para começar aqui, irmãos, hoje nós vamos de Editora Paulus. Teve até um irmão também que pediu para fazer uma série de vídeos também já estava na pauta para continuar, ok? E é uma editora com trabalhos muito diversificados, muito bons. Para começar esse livro aqui interessante, do Isidoro Mazzarolo, O que é o Pecado? Não precisa nem falar muito, né? Dispensa comentários o que essa obra apresenta. O autor aqui ele vai trabalhar a questão do pecado na sociedade, o pecado coletivo. Ele vai falar aqui sobre o pecado mortal, os pecados que são para a morte, os 7 pecados capitais. Ele vai delinear aqui. Vou apresentar o sumário, só algumas coisas, porque o sumário dele é bastante extenso. Ele vai falar assim, o que é o pecado, o conceito de pecado, o pecado no decálogo, nos 10 mandamentos, Platão e a exética nas leis do pecado, o pecado original e o pecado originante, a simbologia das árvores do Gênesis e o pecado, olha só, a compreensão do mal na antropologia do Antigo Testamento, o pecado individual, o pecado social estrutural, o pecado na linguagem de Jesus e dos evangelistas, o pecado que conduz à morte. O que seria o pecado que conduz à morte? Pecado venial, mortal, o que é o pecado contra o Espírito Santo, o pecado em João, Santo Agostinho e a definição do mal, Tomás de Aquino, São Boaventura, vai vir alguns teólogos, filósofos falando sobre isso. E ele vai falar depois aqui os pecados capitais, né? Vem soberba, cobiça, avareza, a luxúria, que é a vaidade, concupiscência, a inveja, a ira, a preguiça, a gula. Um livrar só, para começar. Isso aqui é só a entrada. Esse também aqui é um livro fininho, não falei os outros, quantas páginas é o outro, depois eu vou falar no restante. Esse aqui do Reinhold Blank, A Face Mais Íntima de Deus. É um livro fino, mas olha, quem pega esse livro aqui vê a profundidade que ele tem. Deixa eu apresentar aqui quantas páginas. Ele tem aqui 201 páginas. Esse livro aqui, irmãos, é interessante porque o autor vai propor o que nós hoje estamos apresentando de diferente, o que o cristianismo tem apresentado de diferente das outras religiões, porque o mundo precisa de uma novidade. E a pergunta que fica aqui nessa obra é: o que nós apresentamos de diferente, o que é apresentado sobre Deus de diferente que outras religiões ou que o próprio mundo ou a ciência apresenta sobre Deus? Será que as outras pessoas têm uma visão correta? Ou será que nós estamos apresentando Deus de uma forma errada? Olha só a questão que ele levanta aqui. Então ele vai para o sumário, vamos lá. Redescobrindo Deus, capaz de encher o vazio. O sumário aqui é muito grande, eu não vou nem falar tudo aqui porque é muita coisa. Eu vou até abrir para vocês, se vocês quiserem dar uma pausa. Aqui, ó. Tá? Ver se dá para pegar direitinho. Vou falar só alguns tópicos aqui muito interessantes. Ó, Deus quer que o humano tenha uma vida ampla, plena e repleta de felicidade. Os textos de revelação apresentam o Deus que, com vigor, se posiciona contra toda a opressão. Aqui, é muita coisa, ó. Não dá para ficar falando muito não, senão o vídeo vai ficar muito longo. E são vários tópicos e subtópicos, olha aqui, ó. Okay. Tem essa página aqui. Dica de curiosidade, os irmãos podem dar um pause no vídeo, olhar com bastante calma.
Vamos lá. Tem mais, ó. Olha só, a quantidade. É que naturalmente, assim, quando ele faz um livro fino, com vários tópicos, subtópicos, naturalmente passa muito rápido a leitura, né, irmão? Porque os capítulos, os subtópicos são bastante curtos. Essa é uma questão bem resumida, ok? Fica aí a dica aí, ó. Outro livraço também, não sei se os irmãos conheciam, do Alberto Maggi. Alberto Maggi deve ser o nome dele. O nome do livro se chama A Loucura de Deus, o Cristo de João. Irmãos, olha, que profundidade. Esse livro aqui ele vai apresentar, como o texto vai falar, né, que a loucura de Deus ele é mais sábia que a dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Né? 1 Coríntios 1:25. Aqui, ó. Esse aqui já não tem um índice tão longo, não. O que ele vai falar nesse livro? Ele vai apresentar aqui o Deus das Escrituras em Jesus Cristo, quais foram as normas, né? As características que ele quebrou na sociedade, que a sociedade tinha como norma, como uma coisa lógica e racional. Jesus quebrou todas elas. Por exemplo, a questão do sábado para os judeus. Jesus veio realmente mostrar qual o significado do sábado, do que Deus queria. A lógica dos judeus em não tocar em morto, Jesus foi lá e tocou. Não tocar em... não andar com pecadores, e Jesus quebrou esse protocolo. Não andar com leprosos, né? Aquilo que é visto no judaísmo antigo como a questão da escória da sociedade, Jesus se aproximou de todos eles, conversou com prostituta, foi em nações adversas, né? Adversárias no caso, Samaria, conversou com uma mulher que era praticamente um absurdo também para os judeus. Então tudo isso ele vai abordar aqui. Os tópicos aqui, ó. Um Deus apaixonado, a invenção do pecado, o chicote do Messias, o homem da noite, o poço e a fonte. E aqui tem mais coisas aqui. Tem muito subtópico também. O início dos historiadores, a história de Refeite, é crise, a armadilha, diálogo entre surdos, versículos incômodos, se o povo abre os olhos, o povo esperado, o pastor esperado, perdão, a última colisão, deixa-o ir. Então, assim, parece que quem olha os capítulos não vai entender nada, mas quando ele vai entrar aqui, ele vai falar justamente daquilo que eu estou abordando, que eu falei para vocês, o que o livro apresenta, ok? Não vale muito a pena essa leitura, hein? A quarta dica é um livro bastante denso. Esse aqui do Karl Rahner. Quem não conhece também Karl Rahner, tem várias obras, ó, o Curso Fundamental da Fé. Isso aqui já é bastante longo, porque é um trabalho mais teológico, mais profundo. Isso aqui não tem nem como apresentar. Olha, a questão do sumário, que também é muito longo. Ele tem aqui, ó, um livro de 531 páginas. É praticamente, irmãos, ele vai apresentar uma dogmática, né? Uma sistemática em tamanho resumido, pode-se dizer assim. Ele vai falar sobre os dogmas de fé, vai falar sobre a antropologia, a doutrina do homem, vai falar sobre o pecado, sobre a doutrina da igreja, práticas cristãs, práticas diárias, aqui como você se portar ao ouvir a palavra, aquele que se porta como prega a palavra. Ele vai em alguns detalhes interessantes. Aqui, ó. O homem para ser radicalmente ameaçado pela culpa, vai falar sobre a questão do pecado. Ele vai tocar na questão da eleição, né? A liberdade do homem, como conciliar também a liberdade do homem e a soberania de Deus. Ele vai falar na posição do autor. O homem perante o mistério absoluto, Jesus Cristo, a história da salvação e da revelação, o cristianismo enquanto igreja. Olha, também é uma obra fantástica. Embora, assim, nós sabemos muito bem, né? Vou deixar aqui só uma observação. Sabemos que é a editora católica, mas quem presta atenção na Paulus, a Paulus ela também publica obras de autores protestantes, tá? Então, assim, o que nós temos apresentando de livros aqui da Paulus é interessante porque fala-se muito que há muita conciliação de doutrinas aqui, por exemplo, da Trindade, né? Você vai ver aqui a doutrina da Trindade, a doutrina de Cristo, então fala-se a mesma coisa, a doutrina da igreja. Alguns pontos, claro, a gente precisa
muito bem que difere, né, o protestantismo do catolicismo. Porém, a maior parte, né, fala-se muito de uma linguagem igual. Então aqui você não vai ter dificuldade de fazer essa leitura não, ok? Aqui, ó, Julian Caron, esse livro aqui também é espetacular. Onde está Deus? A fé cristã na época da grande incerteza. A questão do choque do evangelho com a secularização, com a relativização. Tudo pode, né? Isso não é errado. A questão do bem-estar humano, como isso tem confrontado e tem afrontado a doutrina, as leis de Deus. E aí, numa igreja, num mundo, né, onde Jesus envia lobos, no meio desse mundo aqui, onde encontrar Deus nessa questão, quando até mesmo a igreja, muitas das vezes, se posiciona e tem dificuldade. Às vezes quer até inventar, até essa dificuldade também de encontrar Deus nestas coisas, nesses contextos. A igreja tenta se reinventar e inventar modelos de liturgia para ser agradável ao público, porque a concorrência, né, na visão das algumas igrejas, a concorrência que ao mundo tem sido muito difícil de atrair o público para o Evangelho, achando que o Evangelho, talvez, a palavra de Deus e a apresentação de Deus não seja suficiente. Então, a gente vê hoje um Evangelho, vamos dizer assim, reinventado, secularizado, para tentar tirar a secularização, até irônico isso, das pessoas. Então nós vemos aqui até em que local, como encontrar Deus num mundo como esse. Essa obra aqui, ó, ela tem 197 páginas. Vamos lá no sumário. Ó, encontrar a Deus hoje, o jugo do mal e a misericórdia, um exegeta entre as cerejeiras da Extremadura, o movimento percebido e o movimento real nas companhias dos papas. Só isso aqui mesmo. É bem curto, porque ele trabalha bem entre um capítulo e outro. Tá? Vamos, ó, outro livraço que eu recomendo. Hein? Agora vamos para os 2 bônus e 2 livros interessantíssimos. Primeiro, esse aqui sobre bibliologia, do Lee Martin MacDonald, A Origem da Bíblia. Você que quer conhecer um pouco mais sobre a história do cristianismo, sobre como foi compilada os livros, quais livros que foram selecionados para entrar no cânon das Escrituras, outros livros que foram descartados, os concílios, né, os livros apócrifos, né, os livros pseudepígrafos. Tem que se dizer que há uma diferença. Pseudepígrafo é quando um autor compila, escreve, mas denomina-se aquela escritura de um nome de um autor já conhecido para que o seu escrito tenha relevância. Por isso que às vezes você vê Pseudo-Dionísio. No caso, Dionísio não escreveu, é alguém que escreveu em nome dele para que seu escrito tenha peso. Então é isso que acontece. E o apócrifo significa escrito oculto, né? Até pelo fato de ter ficado bastante tempo na história, não sendo relevante, porque na igreja antiga, na igreja primitiva, era lido, né, nas pequenas comunidades que estavam nascendo, e depois foram descartados e ficaram praticamente sumidos na história. Então por isso que chama apócrifo, aquilo que é oculto, né? Então aqui a origem da Bíblia, deixa eu ver aqui. Vamos ver quantas páginas tem. Uns 253 páginas, isso aí. Deixa eu ver se o sumário... É porque tem alguns livros que o sumário é logo na frente. Não, bem rápido aqui, ó. A síntese histórica, introdução e observações particulares. Aqui, ó. A formação do cânone do Antigo Testamento. Aqui o encerramento do cânone do Antigo Testamento, a formação das escrituras cristãs. Aqui ele vai para a parte do Novo Testamento completa, né? O que os judeus vão chamar de o Brit Hadashah, o Novo Testamento, e o Tanar, né? O Antigo. Aqui, influência das heresias e da ortodoxia sobre a formação do cânone. O que é a ortodoxia, né? Aquilo que foi passado na história, que foi combatido contra a ortodoxia.
fixação do cânone do Novo Testamento. Ele vai primeiro tratar do Antigo e vai depois finalizar com o Novo Testamento. É bem caprichada, uma obra bem detalhista, irmãos. Muito bom. E o último aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, do Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, A Doutrina Cristã. Tá? O que ele vai tratar aqui? Todo o conhecimento, tudo aquilo que Agostinho, ao longo da sua vida, aquilo que ele absorveu das Escrituras, em seus escritos, e a sua vida pastoral praticamente totalmente exposta nas Escrituras aqui desse livro. Então ele vai tratar aqui sobre vida cristã prática, vai falar sobre alguns dogmas, algumas doutrinas particulares da igreja, a questão da própria igreja, o significado da igreja. Tá? Olha só que coisa interessante. Aqui, ó, sumário. Plano de definições de instruções. Eu vou falar só os capítulos porque tem muito subtópico. A síntese dogmática, síntese moral. Ele vai falar aqui o homem, algumas coisas dá para falar. O verdadeiro sentido da mortificação, o homem que... O homem perfeito, aquele que ama a Deus acima de tudo. Aí ele vai aqui, princípios básicos da exegese, as precisões preliminares, definição do sinal, sinal natural, fixação da caridade. Vamos lá. Necessidade de conhecer as línguas. Ele vai falar até assim que alguns erros que algumas pessoas apontam, né? Tem erro de grafia, erro gramatical na Bíblia. Isso assim não tira, não tira o peso da revelação bíblica. Né? Isso aqui, porque até porque Deus usou humanos para escrever. Então, se o humano vai errar, isso não é apontado para Deus. Mas a revelação está totalmente encaixada e delineada. Né? Uma falando em questão da outra. Uma revelação encaixada com a outra. Né? Aqui, os últimos conhecimentos da ciência, arte, das instituições. Como resolver as ambiguidades em textos tomados com sentido próprio. Né? Ele vai falar da questão de sentido literal, o sentido da simbologia do texto. Vamos lá. É muita coisa, irmão. É muito detalhe aqui. Ó, sobre a maneira de ensinar a doutrina. Até tem que saber a forma de como ensinar. O estudo de arte e oratória de textos escriturísticos. Análise dos estilos da arte e oratória. Vai falar sobre pregação. Regras especiais da eloquência eclesiástica, vai falar sobre como comportar na igreja, culto, a vida diária cristã, como ouvir a palavra, como estudar a palavra. Vai falar sobre o que chamam de sacramento, ele chama de ordenança, né? Ceia, batismo. Ele vai trazer praticamente uma eclesiologia completa aqui, irmãos, na visão de Agostinho, ok? Fica a dica aqui, isso aqui é o segundo bônus já. Então fechamos aqui esses 7 livros, os 5 livros principais de indicações, e os 2 bônus. Fiquem ligados que essa semana vamos ter aí um vídeo, olha, espetacular. Olha o que está vindo por aí, irmãos. Essa semana, fiquem ligados que eu vou estar colocando no Instagram, ok? Fiquem ligados lá, Renato, _H Teológica. Vou estar colocando lá o vídeo sobre obras de teologia paulina. Fiquem ligados que eu vou estar anunciando aí, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.